Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho, porque dessa maneira o YouTube vai te avisar toda vez que eu estiver postando um vídeo novo por aqui. Eu adoraria que você deixasse já o seu like desde o começo do vídeo, porque você sabia que dessa maneira o YouTube vai ranquear o vídeo mais lá em cima e ele vai divulgar para mais pessoas esta mensagem. Então, se você puder fazer isso, eu serei muito grata. Eu tô aqui para falar para vocês a minha opinião, para fazer vocês pensarem através da Bíblia, através das Escrituras, sobre o acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel. Antes disso, eu queria falar para vocês sobre qual o intuito de nós sabermos sobre o acordo de paz, qual o intuito de nós irmos atrás de quem é o anticristo, qual o intuito de Deus em nós estudarmos sobre o fim dos tempos, sobre os sinais dos fins, o que Deus quer que nós realmente estejamos buscando, sabendo das coisas do fim. Então, para isso, eu queria ler com você 2 Pedro 3, a partir do versículo 10, que diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Aqui a gente está falando sobre a grande tribulação, o fim das coisas. Continua no versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aqui Pedro está perguntando, né, que tipo de pessoas que é necessário que nós sejamos nesses tempos, nos tempos do fim. Essa palavra provavelmente ela pode ser colocada para nós neste momento da nossa vida. Ele responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então aqui ele está deixando claro a dica que Deus tem para nós. Deus não está falando para a gente estocar alimento, com todo respeito por vocês que têm isso em mente, tá? E aqui eu quero que fique claro que, queridos, eu estou dando a minha opinião como amante da palavra de Deus e como aquela que busca a sabedoria em Deus. Então eu quero que você busque sabedoria em Deus também para tudo aquilo que você assiste no YouTube. Tá? Tudo aquilo que você tem visto. É interessante que toda vez que você assiste um vídeo, você vá nas escrituras. Se o intuito do vídeo não é você ir para as escrituras, eu não acredito que ele tenha um intuito bom para a sua vida. Então, quando a gente fala de fim, né? Quando a gente fala de escatologia. Então aqui Pedro, em 2 Pedro, né? Ele está falando assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, o que Pedro está deixando claro para que a nossa posição diante desses dias do fim sejam a maneira como nós estejamos vivendo, que deve ser santa e piedosa. Aqui, para mim, fala de duas coisas. A gente precisa estar atento com a santidade. Por quê? Porque o mundo cada vez mais vai nos mostrar artimanhas de Satanás contra a santidade, né? De diversas maneiras aí. A gente tem vários vídeos falando sobre isso. A gente tem milhares de situações ao nosso redor que a gente pode se perverter, que a gente pode se corromper, se prostituir com a Babilônia, com a prostituta Babilônia, que está ao nosso redor. E aqui fala também sobre uma maneira piedosa de vida, ou seja, a piedade tem a ver com o amor, né? Então é bem importante que você aí, muitos têm me perguntado o que eu faço nesse fim, meu filho deve estudar, o que eu devo fazer. As pessoas estão se paralisando no fim, enquanto que na verdade Deus não quer que você se paralise com este medo. Deus está mandando que o seu povo viva cada vez mais de maneira santa e piedosa. Então você deve ser um atalaia de Deus para esta época. Você deve ser alguém que leva sal e luz aonde você estiver. Essa é a única função que Deus tem para você neste fim dos tempos. Nós estamos vivendo próximos das dores de parto, mas, queridos, é muito difícil nós darmos nomes
tá? Para o anticristo, para o falso profeta. É muito difícil nós darmos datas para a chegada do anticristo. É muito difícil quando nós falamos aí do acordo de paz, nós citarmos esse acordo como, agora sim o anticristo vai chegar. É muito difícil, queridos. Por quê? Porque Deus, em nenhuma passagem bíblica, Deus nos dá realmente as datas. Qualquer conta que a gente for fazer, a gente pode se aproximar mais ou menos das épocas, né? Como eu falei num vídeo anterior meu. Mas é muito importante a gente não se fixar só nisso. Nós temos que se fixar no quê? Nós estamos nos aproximando de sinais do fim. Sim. Mariana, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar com medo? Não. A gente precisa ficar ciente de que o nosso espírito tem que estar cada vez mais alinhado com o Espírito de Deus. Porque, queridos, nós estamos aqui vivendo, buscando a eternidade. O nosso coração clama pelo Pai, né? Nós somos filhos de Deus e nós estamos no Abba Pai, nós estamos clamando pela vinda de Jesus. Nós ansiamos para que Jesus venha nos buscar diante das injustiças do mundo, diante de tudo que nós temos visto, diante das perseguições contra os cristãos. Isso só vai piorar. A gente sabe que cada vez mais, até aqui na plataforma, vai ser difícil de talvez divulgar esta palavra, né? E com os nossos familiares e ao nosso redor e tudo mais, a nossa posição tem que ser como Pedro tem esclarecido aqui. Vivam de maneira santa e piedosa. Então, você deve continuar estudando, o seu filho deve continuar estudando, você deve continuar vivendo, faz o que você ama. Se você tem um hobby que você ama, continua fazendo, seja feliz. Vai viver, seja feliz. Não se paralise achando que o anticristo está chegando. Não, de maneira alguma. Você tem que caminhar, você tem que continuar indo, porque quando a gente paralisa, o Espírito Santo de Deus também paralisa em nós. A nossa criatividade também paralisa. A depressão vem, a ansiedade toma conta. Então a ansiedade e a depressão são duas características que não podem tomar conta de você neste momento. Ok? Então vamos lá. Nós tivemos aí já 3 acordos que aconteceram: 1979, Egito e Israel; 1994, Jordânia e Israel. A Jordânia é a antiga Edom. E agora em 2020, Emirados Árabes e Israel, onde o Donald Trump foi o mediador deste acordo. Realmente, este acordo de paz entre Israel e o povo muçulmano, ele tem passagens bíblicas que especificam este acordo de paz entre esses povos para a chegada do anticristo. Então aqui eu quero ler com vocês algumas passagens bem rapidinho, tá? Não vai demorar, que diz lá em Daniel 9:27. Lê lá comigo. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando sobre esta aliança, né? Ele fará firme aliança com muitos. Com muitos quem? Pode ser, esses com muitos, pode ser os reinos, né? O anticristo, ele vai se levantar dentre 10 reinos, né? Como nós lemos lá em Apocalipse. E quando o pequeno chifre se levantar, ele derruba 3 reinos. Então, aqui está falando realmente, né, sobre uma firme aliança com muitos. Mas esses muitos, eles podem ser os fiéis. Daniel pode estar falando sobre aliança com o povo, né? Com o povo que vai adorar o anticristo. Também com alguns reinos que vão estar ajudando o anticristo a se erguer. Mas aqui de maneira nenhuma está falando exatamente da aliança entre esses 2 povos, tá? E depois a gente vai lá para Daniel 11, que diz assim, no 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, aqui está falando do anticristo, ao qual não tinham dado a dignidade real. Olha que interessante, o anticristo, quando ele vier, ele vai ser levantado como um homem mau. Um homem ao qual não tinham dado ainda a dignidade real. Aqui dá a entender, e você tira as suas conclusões aí, que talvez ele já existia, né? Ele já existia no cenário político, né? No cenário geopolítico. Mas ele não tinha ainda a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então aqui está falando que quando ele vier, ele tomará este reino caladamente, né? E com intrigas. Não está falando aqui dele trazer paz, né? Sobre os reis ali.
E aí você lembra do pequeno chifre que vai levantar e vai destruir 3 reis? Também não está falando sobre paz entre os reis. Então, pode ser, né, que esta paz que está falando em Daniel 9:27 tem a ver com a paz com os fiéis, ok? E talvez com alguns reinos, mas não necessariamente esses reinos do acordo de paz, né, o suposto acordo de paz. Que até eu já falei em alguns vídeos meus anteriores, né, desse suposto acordo de paz entre as 3 religiões, os cristãos, os islâmicos e os judeus, porque, assim, a gente leva meio que pelo óbvio, né, pensando assim, esse acordo de paz vai trazer paz no mundo todo, né? Então, por isso que a gente traz esse acordo de paz entre essas religiões para esta passagem bíblica. Mas a gente tem que pensar, e será que tem a ver realmente com este acordo desses países? Aí a gente lê lá outra passagem bíblica que eu anotei aqui para a gente analisar juntos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui tem mais uma passagem bíblica falando sobre a paz e segurança. Então assim, sim, queridos, pode ser que o anticristo ele faça um cenário, né, nos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio das 70 semanas, um cenário maior de paz e segurança. Mas aqui também não está falando sobre o acordo de paz de Abraão, né, dessas 3 religiões, cristãos, islâmicos e judaicos. Está falando de uma suposta paz, né? Que a gente pode ir lá para os tempos de Noé também, lá em Mateus 24, que fala que enquanto eles comiam e bebiam, casavam-se, descasavam-se, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então aqui pode ser também que estas passagens bíblicas de paz, elas estejam apontando para uma paz entre os povos, né? Uma suposta paz mentirosa, que sim, pode estar sendo levantada pelo sistema geopolítico que vai estar junto com o anticristo, mas o que eu quero trazer para vocês é, será que tem a ver com a paz entre esses povos, entre essas religiões realmente? Porque biblicamente a gente não tem nada especificamente falando sobre este acordo desta maneira, ok? Então fica aqui o meu comentário sobre isso e eu quero terminar lendo para vocês também em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, que diz assim: Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado a vinda do nosso Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então aqui fica claro que o homem da iniquidade, o anticristo, vai ser revelado após a apostasia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui o anticristo claramente vai ficar para nós, né, quem é, quando ele começar a aparecer, porque ele vai se opor contra tudo que é de Deus, ele vai sentar no trono dizendo que ele é Deus, né, se intitulando como Deus. Mas aqui é interessante, eu vou finalizar esse vídeo falando isso, independente desse acordo de paz ter a ver com a suposta vinda do anticristo, né? Talvez eu não diria exatamente a vinda do anticristo, mas a preparação desse sistema, tá? Desse sistema dos reis, das cabeças da besta, ditas em Apocalipse, né? Que são 10 reis, mas que nós estejamos atentos, que assim, sim, os sinais estão se mostrando para nós cada vez mais, mas não com o intuito de nos perturbar, não, pelo contrário, com o intuito de nos alertar. Alertar para quê? Para que nós estejamos buscando cada vez mais a presença de Deus, nos aprofundando na palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe a sua vida grandemente e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.